Avançando através de uma graça especial. O livro de Filipenses, o apóstolo Paulo faz uma moldura no capítulo 1 sobre o avanço dos filipenses no momento de conquista desta igreja. E o texto diz que eles se associaram com o sofrimento das cadeias de Paulo, com a pregação do evangelho, e que isso lhes trouxe percepção e conhecimento através do amor. E nesse contexto, eu quero, neste momento, assinalar uma estrada de avanço que o apóstolo Paulo deixa ela muito clara neste relacionamento com os filipenses. O apóstolo Paulo disse que esse produto que os filipenses estavam obtendo e que ele estava orando para que isso aumentasse, envolvia, primeiro, um alinhamento com ele, não apenas no momento que receberam a sua palavra, o encorajamento, a fundação daquela igreja, mas isso também percorreu os momentos difíceis de Paulo. Percorreu o momento que Paulo estava na cadeia e eles estavam da mesma forma procedendo com o apóstolo. Ele diz que isso gerou neles primeiro, uma clareza a respeito da voz de Deus. Em segundo momento, disse que esse amor gerou neles discernimento relacional na obra que estavam fazendo. Então, essa estrada que ela é muitas vezes menos percorrida, nós entendemos a pregação do evangelho. Entendemos um avanço quando cresce em número, quando nosso ministério está andando, mas essa estrada ela tem duas fontes. Uma é o conhecimento gerado quando você coloca em prática e de pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão. Só que quando nós nos alinhamos e vemos que na fonte também existem sofrimentos e nós percebemos esses sofrimentos, esse produto se completa. Por isso é uma estrada menos percorrida, porque não se trata apenas de pregação, se trata de alinhamento na fonte. E o apóstolo Paulo registra isso, que esse amor dos filipenses é um amor ágape de entrega, independente das circunstâncias. Eles estão numa missão que envolve pregação do evangelho, mas envolve também esse alinhamento, essa unidade que eles tinham com a visão do reino. E veja só que isso traz sobre a vida dos filipenses uma ferramenta extraordinária. Primeiro, a ferramenta de discernimento espiritual para ter relacionamentos corretos dentro do processo. E ouvir claramente a voz, o saber que está se avançando, essa relação com Deus limpa, que é gerada por esses dois produtos. Então nós vemos que essa moldura que Paulo faz ali, dizendo que havia um amor muito especial pelos filipenses. Os filipenses, eles responderam àquela visão nas duas frentes. Numa frente da fonte, de onde vinha, de como viam Paulo, como se via aquele momento de injustiça que Paulo estava vivendo, aquele momento de desafio pessoal de Paulo. Eles perceberam e se aliaram com Paulo, porque era uma guerra também. Eles também perceberam que deviam avançar na pregação do evangelho e o fizeram com o discernimento dessa constituição. O fizeram com esse produto. Não fizeram porque eram os filipenses e porque Paulo tinha fundado aquela igreja. Não, havia um produto gerado naquela igreja que envolvia a fonte e a pregação do evangelho. Veja só que Paulo diz que ele ora para que haja um aumento desse amor que envolve o conhecimento e a percepção. A percepção é aquela sensibilidade que veio através das cadeias de Paulo, para que eles tivessem um relacionamento correto com os irmãos, para que tivessem um relacionamento correto na condução daquele trabalho. Também diz Paulo que esse conhecimento, um conhecimento claro, um conhecimento da voz de Deus. E essas duas vertentes faziam dos filipenses uma igreja diferenciada, uma igreja muito diferenciada. Pense nisso.